Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo na tela. Que outra vida Paulo esperava que não esperamos? Vamos repetir o tema? Que outra vida Paulo esperava que não esperamos? Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, dia 14 de junho de 2023, estamos todos juntos aqui mais uma vez com os senhores. Daqui a pouco estaremos no chat. Vamos pedir agora, se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com os seus contatos as nossas mensagens. E não esqueça do like, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Nos solicite. Fale conosco, o contato está na descrição do vídeo de hoje. Então, minha gente, vamos lá. Hoje, o tema é esse que está aqui na tela. Que outra vida Paulo esperava que não esperamos? Vamos avançar mais uma vez no conhecimento da verdade. Ok? Então vamos lá, vamos ao tema? Então, para que nós possamos iniciar nossa mensagem, vamos agora, primeiramente, responder algumas questões apresentadas por algumas pessoas em vídeos anteriores, tá bom? Então vamos iniciar com a nossa irmã Sueli. A nossa irmã Sueli, que perguntou o seguinte: Irmão Messias, então, quando nós morremos, eu coloquei na tela para que os senhores possam acompanhar. Então, quando nós morremos, perguntou a nossa irmã Sueli, o Espírito Santo que habita, ela disse, né, que habita em nosso espírito, está na tela aqui, o que acontece? Ela perguntou, o que acontece? Ele também se desfaz? E ela confessou, tenho dificuldade nesse entendimento. E a nossa irmã Maria Sueli, paz eterna irmã Maria Sueli, e nossa irmã Maria Sueli, ela continuou. Tá bom, irmãos, eu vou assistir várias vezes para entender. Ainda tenho dificuldades, tenham um bom descanso, paz eterna a todos. Então, paz eterna aí para a nossa irmã Maria Sueli. Então, vamos aqui apresentar a nossa resposta a esse questionamento, tá bom? Então, o que temos a dizer para a nossa irmã Maria Sueli é que o nosso tempo é o tempo em que o Pai está conosco, né? Como foi o quê? Na criação, como na criação. E assim nós não precisamos de manifestação de mediadores, correto? E pelo que nós podemos ler nos textos do Evangelho, é que a manifestação do Espírito, ela foi para os últimos dias, não é verdade? Como assim nós temos a manifestação do Espírito em nós? Né? Do Espírito Santo da promessa. Então aquela manifestação, ela foi para os últimos dias. Como diz o relato, né, de Atos dos Apóstolos, onde Kefa, né, onde Pedro, ele relatou em Atos 2, 16 a 18, que diz o seguinte, vamos colocar na tela aqui para que os senhores possam acompanhar. O que está ocorrendo, disse Pedro, há quase 2000 anos, o que está ocorrendo foi o predito pelo profeta Joel. Veja, as profecias de Joel foram para nós, né? O que está ocorrendo foi o predito pelo profeta Joel. Conforme ele disse, né? Nos últimos dias, aliás, diz o Altíssimo, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Vamos colocar aqui, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei, né, o meu espírito, conforme está aqui na tela aqui. Naqueles dias. Que dias? Nos últimos dias, que foi há quase 2000 anos atrás, né? E eles profetizarão. Né? Vejam, e eles profetizarão. Nós estamos nos últimos dias,
Então o texto foi o texto de Atos 2, 16 a 18. Então vamos continuar aqui. E também que aquela manifestação era o quê? O selo. Aquela manifestação dos últimos dias era o selo, ou seja, a garantia da eterna salvação, né? Como diz em Efésios 2, 13 a 14, que diz o seguinte, Efésios 2, 13 a 14 diz o seguinte, olha só, nele, igualmente vós, Paulo está falando com quem? Conosco? Vós, eles lá naquele tempo, né? Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. Olha só, com quem foi isso, gente? Fostes, nós aqui, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem? Eles, há 2000 anos atrás, e nós? Nós não estamos nos últimos dias. O quê? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o quê? A garantia, percebeu? Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade do Altíssimo, para o louvor da sua glória. Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 14, acabamos de fazer a leitura. Então vamos continuar aqui a nossa argumentação, tá bom? Então vamos observar que aquela manifestação, ela foi para os últimos dias, ou foi para o nosso tempo? Foi para os últimos dias aquela manifestação. Nós não podemos agora tomar aqueles textos para nós, né? Vamos observar que aquela manifestação do Espírito, ela foi para os últimos dias. Não é verdade? Onde eles profetizavam e falavam os idiomas das nações, sem terem conhecimento dos idiomas das nações daquele tempo. Não tem nada a ver conosco. E aquela manifestação, aquele Espírito, ele foi o selo. Ou seja, a garantia que eles teriam o quê? A herança eterna. Ou seja, a vida eterna, não é verdade? Nós não precisamos ter a garantia da herança eterna, mas eles precisaram, porque eles estavam fora da herança eterna, entenderam? Eles estavam debaixo do corpo da humilhação. Eles estavam no corpo abatido. Nós não. Entenderam? E nós nunca precisamos também aguardar. Nós nunca precisamos aguardar a vida eterna, a herança eterna, porque nós sempre fomos da vida eterna enquanto filhos do Eterno e que estamos hoje manifestados na carne, não é verdade? E o que nós também podemos dizer é que não há mais aquela figura, né, que está nos textos da Bíblia, que muita gente toma como sendo para si. Não há aquela figura de o Espírito que era o soberano Machia, o Espírito que era o próprio ungido, intercedendo por eles com gemidos inexprimíveis. Para nós hoje não, para aquele tempo. E também, assim como dizia, né, no texto que nós vamos colocar na tela aqui, que diz o seguinte, Gálatas capítulo 4, versículo 6, onde diz o seguinte, e porque sois filhos, eles, naquele tempo, né? Nós hoje somos filhos também, mas nós não estamos no corpo da humilhação. Olha só o que diz o texto. E porque sois filhos, e algo enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Perceberam? Gálatas 4, 6. Então vamos continuar aqui apresentando os nossos argumentos. Então a resposta é que, embora nós tenhamos ouvido por anos e anos a fio que nós recebemos o Espírito do Filho do Altíssimo, que era o seu Filho, essas coisas, os textos não nos permitem continuar a falar assim, daquela forma rasa, né, que nós falávamos antes, quando nós participávamos das doutrinas, das ditas doutrinas evangélicas, daquela forma rasa de entender que o evangelho foi para o tempo dos apóstolos, né? Nós não estamos mais repetindo essas coisas, nos incluindo, né? Como se vivêssemos naquele tempo do primeiro século e fôssemos o corpo
do ungido, ou seja, o corpo de Cristo que as pessoas dizem, a congregação. Nós nunca fomos a congregação, nunca fomos o corpo de Cristo, nós nunca recebemos o Espírito Santo da promessa, entenderam? Então nós sabemos que é difícil nós mudarmos, né, as pessoas, os irmãos, mudarem esses conceitos. Nós compreendemos isso, porém, nós precisamos entender qual é a nossa posição em nosso tempo em relação ao evangelho que já foi pregado a toda criatura, correto? Então nós estamos vivendo no tempo da vida eterna, entenderam? Nós nascemos dentro desse estado eterno que estamos vivendo. Messias, por que estado eterno? É porque nós não estamos mais no corpo da humilhação. Porque a morte já foi aniquilada. Nós estamos na eternidade. Porque a ressurreição já ocorreu no último dia. Entenderam? Agora vamos ao questionamento de nosso irmão Roberto. Vamos colocar aqui na tela, ó. Nosso irmão Roberto Barbosa de Souza, paz eterna, irmão Roberto. O irmão Roberto, ele argumentou o seguinte: Messias, se não existe céu nem inferno, então para onde vai o espírito do homem depois de morrer? Ele perguntou, para onde vai o espírito do homem depois de morrer, né? Então, vamos dar a resposta aqui agora? Então, a resposta para o nosso irmão é a seguinte: o espírito do homem, como sentidos humanos, ou expressão da humanidade, se extingue na morte, não vai para lugar nenhum, se extingue na morte do corpo natural, entendeu? Mas o espírito, que é um dos filhos do Altíssimo, que participa da carne e do sangue, hoje também, não vai para lugar nenhum. Não vai. Ele já está, ele não está fora. Ele está com o Pai, não está em um lugar, ele está com o Pai. O Pai não precisa de estar num lugar. Ele está com o Pai. Independentemente se participa, hoje, em nosso tempo, ou não, de carne e sangue. Entendeu? Entendeu, né? Uma vez que em 70 DC já houve a ressurreição e o arrebatamento para estarem para sempre com o Altíssimo. Não acontecerá mais essa questão para quem nunca esteve fora do corpo glorioso, entendeu? Que somos nós, nosso tempo, na ausência da morte, daquela morte que já foi aniquilada. Correto? Então esse espírito não se trata de nossos sentidos. Esse espírito é o Filho. Não se trata de nossos sentidos, de nossa humanidade. Não tem que ainda esse Filho ir para algum lugar. Lembrando aqui mais uma vez que o nosso espírito, enquanto os nossos sentidos, o nosso fôlego de vida, as nossas emoções, a nossa alma, se extinguem no final de nossas vidas, como seres humanos. Não vai para lugar nenhum, entenderam? Porque a pergunta foi aquela, se não existe céu nem inferno, para onde vai o nosso espírito? Veja bem, nós temos que entender, o espírito como os nossos sentidos, como nossas emoções, como nossa alma, como a expressão da humanidade, não vai para lugar nenhum, se extingue. Quando nós passamos desta vida, se extingue e deixa de existir essa manifestação humana, entendeu? Essas emoções, elas se extinguem na morte, na sepultura. Cristo não falou, né? O ungido não falou? Corpo e alma? Temei aquele que pode o quê? Fazer perecer, morrer, deixar de existir. Corpo e alma. Onde? Na sepultura. No final de nosso tempo como seres humanos. Então, agora, o Espírito, que é o Filho do Eterno, ele está no celeiro. O celeiro, para quem não sabe, não é um lugar tipo um celeiro, mas é uma metáfora. Entenderam? O celeiro é uma metáfora, ou seja, está com o Pai dos Espíritos. Entenderam? O Espírito está com o Espírito, que é o Filho, está com o Pai dos Espíritos. Já o fôlego de vida, que na Bíblia hebraica é ruá, o Eterno ele deu, né? O Eterno deu. O Eterno deu e o Eterno, o que ele faz? E o Eterno toma o fôlego de vida. O Eterno toma o fôlego de vida e leva
esse fôlego de vida para ficar preservado? Não! O Eterno toma esse fôlego de vida, essa expressão da humanidade, tá? Ele toma e o torna o quê? Inexistente. Se extingue no fim de nossos dias, né? No final da vida humana, compreendeu? Então, vamos ver aqui o que relata a Escritura, não é da minha cabeça, vamos ver o que relata a Escritura em relação ao que nós estamos tratando aqui. Eclesiastes capítulo 3, 19 a 21 diz o seguinte, olha só o que diz. O destino do homem é o mesmo do animal. Percebeu? Sou eu que falo? Não, olha só o que diz a Escritura. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda, o homem e qualquer animal. Assim como morre, vamos colocar na tela, assim como morre um, também morre o outro. Não é isso que está aqui? É. Também morre o outro. Todos têm, né? Todos têm o mesmo fôlego de vida. Não é isso? O homem não tem vantagem, percebeu? O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Sou eu que estou falando? Não. É a Escritura. Nada faz sentido, né? Todos vão para o mesmo lugar. Percebeu aqui na tela? Todos vão para o mesmo lugar, ou seja, para a inexistência. Se extingue corpo e alma, entendeu? Todos vão para o mesmo lugar. Não tem esse inferno para onde as pessoas vão e esse céu mitológico que muita gente pensa, né? Todos vão para o mesmo lugar, percebeu? Vieram todos do pó, não é isso que está escrito aqui? Vieram todos do pó e ao pó todos, né? Animais e homens, e ao pó todos retornarão. Sou eu que estou falando ou é a Escritura? Que muita gente não crê na Escritura. O crente, né? A pessoa que diz assim, eu creio, é o que menos crê. Entenderam? Né? Todos são do pó e ao pó todos retornarão, é o que está escrito aqui. Não sou eu que estou dizendo. Quem pode dizer se o fôlego... Vamos ver aqui, ó. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce à terra? Então está o texto aqui, gente, que não nos deixa mentir, de Eclesiastes capítulo 3, 19, correto? Não é isso que nós temos que falar? É isso que temos que falar. Haja o que houver, doa a quem doer. Agora vamos continuar aqui, olha só. E Ana Maria, a nossa irmã Ana Maria disse, na verdade, Paz eterna, irmã Ana Maria e todos os irmãos que estamos respondendo aqui. Ana Maria disse o seguinte, a nossa irmã Ana Maria, na verdade, eu acho, né? Então tudo bem, muita gente acha muita coisa, né? Mas vamos lá. A nossa irmã Ana Maria, eu coloquei na tela para que os senhores possam acompanhar a argumentação dela. Na verdade, eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Então essa é a opinião de nossa irmã Ana Maria, Paz eterna, irmã Ana Maria. Nós não estamos aqui para aqui também dizer que as pessoas estão sem entender, mas é o que a irmã pensa sobre isso, né? Na verdade, eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Tudo bem, mas vamos aqui falar sobre isso aqui, tá bom? Vamos falar sobre isso aqui, só um instantinho que eu vou acertar o celular aqui. Então nós vamos falar sobre isso aqui agora, né? Ela acha, nossa irmã Ana Maria acha, que ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte, né? Então a minha resposta para a nossa irmã Ana Maria é a seguinte, é o que diz a Escritura, não o que eu acho, tá bom? Eu não posso dizer aqui, no caso a nossa irmã falou, eu acho, tudo bem, beleza. Mas eu não posso falar que eu acho, né? Eu não posso. Nós temos que dizer o que diz a Escritura, que acabamos de ler, nós acabamos de ler. E também o que relata também nesse texto aqui que nós vamos colocar aqui, de Naum, capítulo 1, versículo 9 a 10. Vamos ler? Naum, capítulo 9 a 10, diz o seguinte, olha só. Que pensais vós contra o Altíssimo? Percebeu? Que pensais vós contra o Altíssimo? Vai contrariar o Altíssimo, né? Então é isso que o texto está dizendo. Nós vamos contrariar o Altíssimo pelo que nós achamos, pelo que diz a nossa religião, né? Então, ó, que pensais vós contra o Altíssimo? Ele mesmo, olha só o que está escrito, hein? Ele mesmo preservará vocês depois da morte. Ele mesmo vos consumirá a todos. Percebeu? Não é da minha cabeça? Ele mesmo, o Todo-Poderoso, o Criador, consumirá a todos. Não é isso que acontece? Né? Quando a gente vai
sepultar, né, entes queridos, pessoas conhecidas, não é isso? Ele mesmo vos consumirá de todo. Eu falei a todos, de todo, né? Ele mesmo vos consumirá de todo, né? Corpo e alma, não é verdade? Não se levantará por duas vezes. Gente, olha só o que está escrito. Tem gente que fala assim, a outra vida do ser humano, da consciência humana, depois da morte. Olha só o que está escrito aqui. Não se levantará por duas vezes, é só uma vez. A vida humana é só uma vez. Nós vamos ler outros textos aqui para provar isso aqui. Não se levantará por duas vezes a angústia. Então, onde se dá a angústia? Onde acontece, onde o ser humano sofre também, e vive bem, também sofre também o fato de estar vivendo, nós passamos por angústias também, por alegrias, não é verdade? Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles entrelacem como espinhos e se saturem de vinho como bêbados, vamos continuar aqui, ó. Serão inteiramente, o quê? Serão preservados depois da morte? Não. Serão inteiramente consumidos, gente. Como o quê? Como palha seca. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura, que muita gente fala assim, eu creio, mas não crê. Como palha seca, na verdade não é isso que está escrito? Naum, capítulo 1, versículo 9 a 10, correto? O texto da Escritura é que não nos deixa mentir, correto? Então nossa irmã Ana Maria está a resposta aí. Tá, e quanto ao espírito, não o fôlego de vida, e quanto ao espírito, não o fôlego de vida, o ruá, esse fôlego de vida. Quanto ao espírito, né, não o fôlego de vida, mas os sentidos humanos, mas sim o espírito, tá? Eu estou falando do espírito, quanto ao espírito, quanto ao espírito, quanto ao filho. A minha resposta é a mesma para a nossa irmã Ana Maria, que também nós estamos respondendo para o nosso irmão Roberto Barbosa, que nós já tratamos a respeito da pergunta dele. É o que está relatado. É o que está relatado, né? E não o que nós dizemos, podemos dizer hoje, eu acho, né? O que dizem Tessalonicenses em relação ao Espírito. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, em relação ao Espírito. Olha só o que diz. Isso aqui já aconteceu, tá bom? Para quem não sabe, para quem está aqui chegando em nosso vídeo hoje, isso aqui já se cumpriu lá no ano 70 DC. Paulo estava falando daquele tempo. Ó, depois nós quem? Paulo está tratando da congregação. Eles estavam nessa esperança, nós não precisamos, tá bom? Depois nós, os que ficarmos vivos, percebeu? Mas todos eles já não morreram, é verdade? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esse arrebatamento não é esse arrebatamento que se diz aí de as pessoas desaparecendo, mas eles foram arrebatados. Foram tirados da morte em Adão para o quê? A vida eterna. Entenderam? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nuvens é figura de linguagem. Com eles quem? Os que dormiam em Cristo, no ungido. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao quê? A encontrar o Altíssimo nos ares. E assim estaremos, ó, sempre com o Altíssimo. Se eles lá, há quase 2000 anos, já passaram a ficar sempre com o Altíssimo, como assim nós, enquanto filhos, enquanto espíritos, estamos fora dele? E ainda quando nós deixarmos de estar participando de carne e sangue, esse filho, ainda teremos que ir para algum lugar. Não tem que ir para lugar nenhum. Olha só, estaremos sempre com o Altíssimo. Do ano 70 para cá, todos os filhos já estão sempre com o Altíssimo, não vão para lugar nenhum. Vivendo como ser humano, vivendo na terra, ou não. Ou quando morrendo o corpo humano. Entenderam? Estaremos sempre com o Altíssimo. Olha só o que diz quanto ao Espírito. Nós aqui não precisamos ir para lugar nenhum. Enquanto os filhos, enquanto espíritos. Tá bom? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Os senhores estão acompanhando? Está dando para entender a nossa mensagem? Eu creio que sim, né? Eu acredito que os senhores estejam aí acompanhando a nossa mensagem. Então, gente, vamos continuar aqui o nosso argumento. Ora, se em 70 DC todos os filhos já foram arrebatados, ou seja, tirados da morte em Adão para o quê? Para o quê? Para a ressurreição. Tirados da morte em Adão para a vida eterna. Se em 70 DC isso já aconteceu, se todos os filhos já foram arrebatados para o Altíssimo, entenderam? Para o corpo glorioso, ou seja, para a ausência da morte, que é o Altíssimo, como assim
nós não sabemos o que vai acontecer depois da nossa morte. Como assim? Está escrito no texto que de lá para cá, isso não precisa se processar mais. Todos já estão para sempre com o Altíssimo. 1 Tessalonicenses, acabamos de ler aí o texto agora, né? Capítulo 4, versículo 17, não é verdade? Então, simplesmente, gente, nada vai acontecer, a não ser o quê? A não ser a morte do corpo humano, entenderam? Somente isso vai acontecer. Os espíritos, né, que são os filhos, não estou falando dos sentidos humanos, já estão ausentes do corpo abatido, daquele corpo mortal que era a morte em Adão, até o último dia. Até o último dia essa morte prevaleceu. Depois do último dia ela foi aniquilada. E hoje já estão sempre com o Todo-Poderoso. Não vai para lugar nenhum, entenderam? Os senhores estão acompanhando a mensagem? Estão conseguindo compreender? E em nosso tempo, depois da morte do corpo animal, o espírito, o que é o filho, né? E não o fôlego de vida que eu estou dizendo, não vai para lugar nenhum. Entenderam? Nem para um certo céu fantasioso que muita gente acredita aí. E muito menos para o mitológico inferno, conforme já apresentamos em outra mensagem. Correto? Correto. Né? O quê? O inferno mitológico, né? De fogo, onde almas, né? Onde as almas ficariam conscientes dos seres humanos que já partiram desse mundo. Almas ficariam conscientes no inferno de fogo, onde as... Vê, gente, olha só que ignorância, né? Ficariam queimando sem parar nesse mitológico inferno. Que, na verdade, isso aí veio o quê? Como já falamos no tema anterior, em um dos temas, né? Isso veio da mitologia grega, gente. Que é o Hades, né? Um ídolo Hades que tinha a questão do Tártaro, que hoje a gente diz como sendo inferno. E o quê? Campos Elíseos, que é o céu que as pessoas pensam que vão encontrar seres humanos depois que morrerem, né? Que partirem dessa vida. Correto? Então é isso, né, gente? Foi o som que bateu um pouquinho aqui. Mas a palavra céu, gente, ela se trata somente de uma metáfora do espiritual, correto? E inferno nada mais, nada menos é do que sepulcro literal, tá? Agora vamos aqui à questão do nosso irmão Pedro Esperança, que apresentou a seguinte questão. Ele falou o seguinte: respondeu bem essa questão, Messias, quando disse, quando você disse, Messias, pelo que eu entendi, nosso irmão Pedro Esperança, né? Pelo que eu entendi da aula, ele disse aqui, quem sou eu para estar dando aula para ninguém, né? O espírito já está na condição de eternidade e a alma e o corpo, disse nosso irmão Pedro Esperança, deixam de o quê? Existir, tá? Eternamente, ou seja, vai para o inferno, disse o nosso irmão Pedro Esperança. E nossa irmã Tatiane Santos, tá aqui o nome dela na tela, paz eterna, tanto a Pedro Esperança quanto a irmã Tatiane. A nossa irmã Tatiane dos Santos também entendeu, vamos colocar aqui bem, essa questão quando ela disse, espírito, eu coloco na tela exatamente para que os senhores acompanhem, né? Espírito não volta, disse a nossa irmã Tatiane. Espírito não volta, permanece. Nosso espírito é perfeito, né? E completo. Josias Ferreira também respondeu com coerência essa questão, né? Quando disse, o nosso espírito que participa da carne e do sangue já é do Pai eterno. Ele usa o espírito para o que ele quiser. Quem sou eu para falar que não? Disse os nossos três irmãos aí, esses três últimos aí que nós colocamos aqui. Agora, as duas questões em relação a esse tema de hoje, que nós estamos já apresentando, né? Quantos minutos? 30 minutos? Duas questões em relação ao tema de hoje. José Alves, ele argumentou o seguinte: boa noite, meu irmão. Por que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19? Explique isso, meu irmão. O nosso irmão, quem é nosso irmão? José Alves, né? Nosso irmão José Alves, ele perguntou o que Paulo quis dizer. Explique isso. Porque Paulo falou que se nós esperamos por Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis dos homens.
O que o Senhor diz sobre esse texto? Tá? A seguir também o próximo questionamento aqui está dentro dessa questão, né? Silvano de Castro, paz eterna, nosso irmão Silvano de Castro também. Se os mortos não ressuscitam, como explicar esta passagem que ele colocou aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 15 aqui, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos fazer a leitura aqui que eu estou ali na tela também. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, olha só, meu irmão, meus dois irmãos, os últimos, né? O que nós temos a dizer aqui de resposta, tanto para o nosso irmão José Alves, como o nosso irmão Silvano Castro, né? É que nós estaremos respondendo no tema de hoje. Nós já estamos respondendo no tema de hoje, né? E a partir deste momento nós estamos continuando respondendo o questionamento dos senhores. Basta que estejamos atentos ao que nós o que nós já estamos tratando neste momento e a partir deste momento também. Agora vamos continuar aqui fazendo a leitura do texto de 1 Coríntios capítulo 15, que foi citado pelo nosso irmão, pelos nossos dois irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, 19 a 23, que diz o seguinte: se esperando em Machia só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas de fato Machia ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, né? 1 Coríntios 19, capítulo 15, aliás, 19 a 23. Então, quando lemos esse versículo, inicialmente, o que nos vem à mente? O que vem à mente dos senhores quando nós lemos esse texto, né? Nos vem à mente o quê? Nos vem à mente que nós estamos vivendo aqui, em nosso tempo, e que quando nós morrermos literalmente, nos encontraremos, né, em uma outra vida, dando a entender que depois que morremos, teremos o quê? Uma outra oportunidade de viver, de vida, né, de consciência humana, onde poderemos o quê? Nos reencontrar, todos nós, e nos reconhecermos. Isso se diz aí no meio evangélico, não é verdade? E imaginamos, né, que quando Shaul escrevia esse texto, ele estava inclusive passando a informação para as demais pessoas da congregação que se situa no primeiro século, de que depois que todos eles morressem, né, literalmente, deixando de viver como seres humanos na Terra, eles teriam a possibilidade de reencontrarem ao Mashiach. Correto? É os que vão encontrar Jesus, as pessoas não falam? Mas não era isso que Shaul falava, não é verdade? Até mesmo porque esse tipo de pensamento vai de encontro não somente com o Evangelho e com as palavras do ungido nos dias da sua carne, e também dos apóstolos, também com as demais escrituras, como já temos lido, né, como já temos dito, né, em temas anteriores, nós estamos hoje apresentando que o homem, ao morrer, é consumido. E podemos continuar lendo, né, isso aqui em Jó, capítulo 14, versículos 7 a 14, que diz o seguinte: porque há esperança para a árvore. Olha só o que diz a Escritura, que muita gente diz assim, eu creio, mas não crê. Não é verdade? Olha só, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Percebeu? Percebeu, né? Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, se envelhecer na terra, a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta, o quê? Como uma planta, né? Uma nova planta. Porém, morto o homem, volta a viver? Tem uma segunda oportunidade de consciência humana? Não. Porém, morto o homem é o quê? Nossos irmãos que dizem, não, nós não sabemos o que vai acontecer depois da morte.
Olha só o que diz a Escritura. Então, para que nós temos a Escritura? Né? Porém, morto o homem, o que acontece com ele? Olha só o que está escrito aqui. É o quê? É consumido, gente. É consumido. Sim. Rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Onde está ele? Eu pergunto. Ah, foi para o céu. Ah, não foi para o inferno. Onde está ele? Eu pergunto. Né? Como as águas, olha só o que está escrito. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem, né, se deita e volta a se levantar numa outra vida. Não. Se deita e não se levanta. Não existe essa questão de outra oportunidade de vida humana, de consciência humana, né? Se deita e não se levanta, é o que está escrito aqui, não é da minha cabeça, entendeu? Até que não haja mais céus, não acordará ou não acordará? Não acordará nem despertará de seu sono. Gente, é difícil de entender isso. Será que precisa desenhar? Olha só, não acordará nem despertará de seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, né? E me pusesses um limite. Pusesse um limite. E te, o que está escrito? E te lembrasses de mim. Morrendo o homem, o que acontece com ele? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Numa outra vida, outra oportunidade de consciência humana? Olha só o que diz a Escritura. Na verdade, tem gente que fala assim, não, a alma, ela é preservada, a alma humana. Não existe isso, gente. Todos os dias de meu combate, esperaria até que viesse a minha mudança, né? Jó 14, 7 a 14, acabamos de ler aqui. Então nós temos que esclarecer um pouco mais essas questões, correto? E vamos continuar. É por esse motivo que estamos tratando deste tema, né? Completando o tema do dia 11 de junho de 2023, em que nós falamos isso aqui, ó. Se nem Cristo existe, como existiremos? Então nós estamos continuando nesse tema de hoje. Se nem Cristo existe, como nós existiremos numa outra oportunidade, numa outra vida humana? Entenderam? Nós não existiremos. É o Filho que participa de carne e sangue, ele já está com o Todo-Poderoso. Não vai ter uma outra vida eterna para ele, porque ele nunca saiu da vida eterna. Já está no celeiro, ele só participa de carne e sangue, entenderam? Então nós apresentamos esse tema aí, né? Então realmente nenhum ser humano encontrará ninguém depois da morte, correto? Até mesmo porque a natureza humana, ela se extingue no último dia da existência de cada pessoa. Eu sei que é difícil muitos aceitarem isso. É difícil aceitar isso. Que os únicos permanentes no reino eterno depois da morte são os filhos do Eterno, que são espíritos, tá? E também os mensageiros, anjos, que diante do Pai assistem, né? E nem mesmo o Filho do Altíssimo, é preciso também deixar claro aqui, que nem mesmo o Filho do Altíssimo, que se tratou de uma manifestação do próprio Pai, ou seja, o Mashiach, se encontra nesse reino do eterno do Criador. Não se encontra. Ele já entregou o reino, já se submeteu ao Pai. Uma vez que ele mesmo disse, né, também que estaria com os discípulos naquele reinado até a consumação dos séculos. Não foi isso que ele falou quando ele ressuscitou? Sim. Até quando? Até a consumação do século, daquele século que já se passou há quase 2000 anos. E depois disso, onde está ele? Eu pergunto. Depois daquele século que se passou, que ele já entregou o reino ao Pai, já se submeteu ao Pai, onde está o Mashiach? Onde está Cristo? Tem gente que pega o texto e diz, não, ele está à destra do Todo-Poderoso. Não, ele estava à destra do Todo-Poderoso naquele reinado dele. Ele já entregou. Como assim ele já entregou e continua à destra do Todo-Poderoso, reinando ainda com todo o poder? Não está, meu irmão, tá? Ele não está em nenhum lugar. Em nenhum lugar. E nem na condição, o quê? Do reino do Pai. Ele se submeteu ao Pai. Não está ali o Pai e o Filho, entenderam? Ele não está nem na condição do reino do Pai, porque ele se submeteu ao Pai, como nós já temos dito. Desaparecendo a manifestação, né, chamada o Mashiach ali, chamada Yahushua, desaparecendo, uma vez que o Filho somente se tratava da revelação do Pai, ou seja, da manifestação do próprio Pai, até quando? Até a consumação daquele século, como ele mesmo disse.
E de lá para cá, o que é que acontece? De lá para cá, não há mais o Filho do Altíssimo. Somente o quê? As suas palavras permanecem, como ele mesmo disse, e as minhas palavras não hão de passar. Entenderam? Então, minha gente, esse texto que nós fizemos a leitura inicial, nada tem a ver com o que muitos pensam, né? De morrermos e termos uma outra vida de consciência humana pós-morte, né? Nada disso, nada disso. Pode tirar isso da sua cabeça. Basta que leiamos o contexto, né, do que se tratava. Eles seriam os quê? Olha só. Basta nós lermos o contexto daquele texto. Eles seriam o quê? Os mais miseráveis dos homens, se somente esperassem o quê? Uma nova vida humana? Não. Se somente esperassem na vida do homem de Nazaré, e parando naquela manifestação, segundo a carne, sem que ele ressuscitasse, morresse e ressuscitasse. Entenderam? Imaginem se o ungido, se o Mashiach, ele tivesse morrido e permanecesse no túmulo sem ressuscitar. Era disso que Paulo estava tratando, tá? Era disso que o apóstolo falava, gente, tratando nesse texto. Por isso disse, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que diz o seguinte, olha só o que diz. Mas, de fato, o Mashiach ressuscitou dentre os mortos. Percebeu? Percebeu? Mas, de fato, Mashiach ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Então, mas nesse texto que acabamos de ler, alguns poderiam dizer, né, que nós estamos enganados, né? Pois pelo texto que acabamos de ler, talvez algumas pessoas diriam que haviam seres humanos que estavam dormindo, que iriam ressuscitar, né, literalmente, para uma outra vida no último dia. Né? Algumas pessoas poderiam pegar esse texto, né? Vamos colocar o texto aqui rapidinho aqui, ó. Olha só, voltando aqui, ó. Olha só o que diz o texto, ó. 1 Coríntios 15, 20. Vamos ler aqui, deixa eu ler aqui. Mas, de fato, Mashiach ressuscitou dentre os mortos, né? E foi feito as primícias dos que dormem. Aí, alguns poderiam falar assim, olha só, esses que dormem, Messias, esses que dormem são exatamente os seres humanos que estavam dormindo, que iriam ressuscitar. Mas não é disso que Paulo está falando, né? Não é disso, correto? Então, da mesma forma, o que acontece aí, gente? Muita gente pensa que seria o quê? Uma ressurreição literal que iria acontecer. Que Cristo ressuscitou e eles também, aqueles que dormiram, iriam ressuscitar literalmente. Mas eram os espíritos que dormiam no ungido que já ressuscitou no último dia da morte em Adão. E os seres humanos que morreram? Morreram. Voltou ao pó. Não é o espírito que está com o Todo-Poderoso? Né, que lá em Eclesiastes 12:7 dizia que voltaria para o eterno. É claro que o fôlego de vida o eterno toma e o torna inexistente. O filho, até o último dia, eles ficaram aguardando serem ressuscitados da morte em Adão. Entenderam? Então, o que acontece, gente, quando muita gente pensa dessa forma que seres humanos iriam ressuscitar? É da mesma forma que Marta, ela replicou ao Mashiach, né, aí ao Yahushua, quando aquele ungido lhe disse o seguinte, olha só o que o ungido disse. Teu irmão há de ressuscitar, disse Yahushua naquele tempo da sua carne. Teu irmão há de ressuscitar. Aí ela respondeu, eu sei, replicou Marta, né? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Viu aí o que Marta está falando? Percebeu? Disse-lhe Yahushua, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que seja consumido o ser humano, mas o espírito viverá. É isso que Cristo está falando, mas tudo bem. E todo o que vive e crê em mim, nunca jamais morrerá. Crês isto? Crês isto, Marta? Né? Yahushua, né? Capítulo 11, 23 a 26. Vamos continuar aqui. Então, olha só, gente, sobre essa questão, esse diálogo, né, da Marta com o ungido, seria inútil, né, o Mashiach tentar explicar para Marta que o irmão dela, e mesmo ela,
iriam deixar de existir quando chegasse o dia do fim da existência deles como seres humanos. Seria complicado, gente, seria complicado o Mashiach, ele ficar falando dessa forma, tá? Talvez seria uma palavra muito forte, né, para que ela suportasse, né, naquele tempo, entenderam? Uma vez que o povo, aquele povo carregava na mente, né, a ideia de ressurreição literal, como muita gente pensa hoje. Muita gente também pensa em ressurreição literal em nosso tempo, gente. Muita gente pensa, mas já sabemos que a ideia de ressurreição literal, de pessoas saindo de túmulos literais no último dia, se tratava de rudimentos da doutrina do Cristo, do ungido, e também dos profetas, como falamos, especialmente o profeta Daniel, basta ler no livro de Daniel, né? Então, se hoje religiosos não suportam essa nossa mensagem, esse tipo de fala, de argumento, de que ninguém voltará à existência depois da morte, e nem mesmo o ungido Cristo, né? O ungido, o Cristo, o Mashiach existe mais. Imaginem essa palavra forte, né? Nos tempos bíblicos, ali o ungido, né? O mestre ali falando com Marta. Imagine, né? E não sou eu quem diz que os discípulos não suportariam. Não sou eu. Muita gente não suporta essa nossa mensagem. Mas também não sou eu que digo que os discípulos não suportariam, e nem Marta e Maria, que eram igualmente, né, discípulas. Sim, o Messias. Não sou eu que digo, é o Messias, o Cristo, não esse Messias, aquele Mashiach, né? Que disse em certa feita, foi ele quem disse, não fui eu, não sou eu que digo. Em João capítulo 16, 12 a 13, que diz o seguinte, olha só, acompanhe que estão aqui que eu vou acompanhar aqui, olha só. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Eles não iriam suportar. Em outro texto diz, mas vós não o podeis suportar. Entendeu? Está conseguindo acompanhar? Vamos voltar aqui, olha só o que o Mashiach disse, que eles não suportariam. Então muita gente não suporta essa nossa fala, esse nosso argumento, essa nossa apresentação em nosso tempo. Naquele tempo era a mesma coisa. Olha só, eu tenho, vamos ver se está o texto aqui, né? Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas ele não poderia dizer naquele tempo, né? Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento, vocês não vão suportar. Seria demais para o vosso entendimento, percebeu aqui? Seria demais para o vosso entendimento neste momento. Percebeu? No entanto, olha só o que ele disse. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Mas, o que diz? Dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Né? E Al-Ruhana, capítulo 16, 12 a 13, né? Então, imagine, gente, o mestre lá, o rabi deles, revelar naquele tempo, naquele momento de dor, né, de Marta e Maria, o seguinte: olha, Marta, o seu irmão, olha só, se o seu irmão, Marta, se o seu irmão não for ressuscitado por mim hoje, se ele não for reanimado, se não voltar o seu coração a funcionar, se ele não for ressuscitado por mim, Marta, perdeu, Marta. Se seu irmão não for ressuscitado por mim, perdeu. Já era. Ele se extinguirá. Imagine Cristo falando assim. Imagine, gente, naquele tempo. Ela certamente não suportaria uma palavra assim. E poderia até perder a fé. Infelizmente, os israelitas naquele tempo se escandalizavam à toa, né? Então, lembrando aqui que eles lá, eles ainda acreditavam na questão da ressurreição literal. Que depois Paulo, que depois em Hebreus foi dito como um rudimento da doutrina de Cristo. Então veja, a Marta também certamente acreditava dessa forma. Então, ele não poderia falar daquela forma, olha, o seu irmão perdeu aí, já era, morreu, não tem mais jeito, nunca mais seu irmão, não vai voltar a existir seu irmão. Né? Imagina naquele tempo que eles falando assim. Né? Marta certamente iria perder a fé, porque certamente ela acreditava, demonstrava acreditar de forma literal. E naquele tempo os israelitas se escandalizavam à toa, gente. Isso foi demonstrado quando o Mashiach, né, ele disse que quem não comesse da carne dele e não bebesse do sangue dele,
não teriam parte com ele. Eles escandalizaram, muitos se afastaram do ungido, não entenderam as metáforas, não entenderam o que seria comer da carne dele e beber do sangue dele. Se escandalizaram, se afastaram. Mais de 70, multidões, pessoas que seguiam, deixaram a Cristo, se escandalizavam à toa. Então por isso que Cristo não poderia revelar toda a verdade naquele tempo, entenderam? Porém, nós vamos repetir o que já falamos anteriormente, que os que dormiram não eram seres humanos. Os seres humanos, eles foram desfeitos na terra. Os seres humanos foram aniquilados. Né? Corpo e alma pereceram na sepultura. Né? Então, quem estava dormindo? Eram seres humanos? Não eram seres humanos, gente. Não eram seres humanos, mas os filhos do Altíssimo que participavam, né, de carne e sangue, e participam até hoje, né? Os filhos do Altíssimo que participam da carne e sangue, que participaram naquele tempo da carne e do sangue desde o princípio do mundo. Eles estavam o quê? Dormindo no ungido até o último dia. Os seres humanos que viveram na terra desde o princípio do mundo, que eram filhos manifestados na carne, foram todos semeados, ou seja, todos eles foram literalmente sepultados e consumidos no pó da terra. Entenderam? Basta ler, gente. Basta ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, que diz o seguinte, olha só o que diz. Semeia-se. Ah, Messias, é isso mesmo? É isso aqui, ó. Semeia-se corpo natural. Quer dizer, se desfaz na terra. A semente não se desfaz? A semente, ela continua existente depois que ela brota? Não. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo o quê? Natural? Não. Corpo espiritual. Depois que a pessoa morre e é sepultada literalmente, não ressuscita literalmente uma pessoa. Paulo está falando, não iria ressuscitar, aliás, né? Semeia-se corpo natural, ressuscitará o quê? Corpo espiritual. É o que disse Shaul naquele tempo, nós estamos repetindo aqui. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Perceberam a verdade? Então, olha só, gente, o corpo natural, ele sempre voltou ao pó da terra. Sempre. O corpo natural se trata de corpo e alma, gente. Se trata das emoções do ser humano. Se trata da consciência humana. Tudo isso se trata do corpo natural. O corpo natural sempre voltou ao pó da terra. Sempre foi semeado na terra. Ou seja, o ser humano como um todo, em sua humanidade, se trata de pó da terra, corpo e alma. Não sou eu que falo. Foi o ungido que falou naquele tempo, né? E a ressurreição do corpo espiritual se tratou da ressurreição, deixando a morte adâmica, não pessoas saindo literalmente dos túmulos e do pó da terra literal e mar literal, dando os seus mortos, pessoas que morreram em naufrágios ou mesmo soterradas. Você já conseguiu entender de que morte haveria a ressurreição? E por mais que alguns não compreendam e não queiram aceitar, observe que o corpo espiritual, que eram os filhos e não seres humanos, precisaram ressuscitar. Ora, Messias, os espíritos precisaram ressuscitar? Sim, os filhos precisaram ressuscitar daquela condição da morte em Adão. Porque eles ficaram sujeitados, que o Eterno os sujeitou. Por isso que eles permaneceram dormindo, aguardando o quê? A ressurreição, entenderam? Ora, se ressuscitaram, os filhos, os espíritos, né? É porque estavam debaixo da morte. Não é verdade? Uma vez que morte adâmica não se tratou de aniquilação, mas se tratou da condição de servidão que o Altíssimo submeteu a todos naquela morte, entenderam? Inclusive seus filhos, que permaneceram dormindo naquele pó da terra metafórico, ou seja, naquela morte em Adão, entenderam? E por que a morte adâmica não se tratou de morte natural, que todos sempre morreram e sempre vão morrer? Por quê? Por quê? Porque naquela morte em Adão, todos morreram e não desapareceram literalmente da terra. Entenderam? Se a morte adâmica se tratasse da morte natural, morte, né, do corpo físico, não existiria mais nenhum ser humano na terra, desde a primeira transgressão, uma vez que todos pecaram e aquela morte
passou a todos os homens. Então, realmente não era de morte natural que o Eterno estava falando que eles iriam morrer. Entenderam? Consegue acompanhar esse raciocínio? O Eterno falou, certamente morrereis, mas eles não morreram depois que eles pecaram, como diz, transgrediram. Eles não morreram literalmente. Entenderam de que morte que teria que haver a ressurreição no último dia e que os filhos, os espíritos, aqueles que dormiam no ungido, precisaram ressuscitar daquela condição de corruptibilidade, daquela condição de mortalidade? Você consegue acompanhar esse raciocínio? Os filhos ressuscitaram o quê? Para a vida. E a carne e o sangue de quem vivia, ou seja, corpo e alma, ressuscitaram para o quê? Deixar a morte em Adão para o quê? Para a condenação, pois seriam o quê? Aniquilados no fim dos dias da vida humana. Entenderam? E sempre foi assim. A ressurreição, deixando a morte adâmica para todos os homens, não os livrou de, no fim da vida humana, serem aniquilados no lago de fogo, que se trata da terra, literalmente. A terra, tá? É o lago de fogo. Vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 12, 9 e Apocalipse 20, 15. Vamos ler os textos a seguir. E foi precipitado, tá percebendo aí? O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, a natureza humana. Ele, esse grande dragão, né, essa natureza humana, a natureza humana, as naturezas humanas, ele, que também se tratava da mente carnal, né, dali do rei, ali do império, né, ele foi precipitado aonde, gente? Na terra, né, na terra. Onde? No Lago de Fogo, né? Não é Lago de Fogo, não? Não é Lago de Fogo que eles foram, não? Né? Aqui, olha só. Eles foram precipitados onde? Na terra, né? Preste atenção agora, ó. Se liga aí. Foi precipitado na terra. E os seus anjos, seus mensageiros, as mentes carnais, seus anjos foram lançados com ele também na terra. Correto? Agora vamos continuar a leitura aqui, ó. Agora vamos ler aqui agora para continuar o entendimento. Olha só, Apocalipse 20, 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, que eram esses, né? No livro da vida, foi lançado onde, gente? Na terra, né? É na terra, não é isso? É. Percebeu? Linkou aí? Foi lançado no lago de fogo. Percebeu? A terra, né? Apocalipse 20, 15, a terra, o plano natural, o mundo natural. Faz parte do mundo natural, que depois vai se aniquilar. Isso é a condenação. Eles foram ressuscitados para essa condenação, entenderam? Condenação não é algo tão ruim assim, gente. É a nossa vida natural. Isso é a condenação. Né? O lago de fogo não é tão quente como as pessoas pensam. É a vida humana. Onde as coisas às vezes estão quentes, às vezes estão mais fresquinhas também, né? Onde há angústia, onde há perturbação e há também paz em alguns momentos. Então isso se trata do lago de fogo, entenderam? Se trata da terra, do plano natural, entenderam? Apocalipse 20, 15, acabamos de ler. Então, lançados por terra também, pode ser cair, né? Claro que esse lançamento por terra não se trata do espiritual. É claro, se não é o espiritual, é o quê? É o lago de fogo. É a terra, o plano natural. O que não é o espiritual é o quê? É o plano natural, é o mundo físico. Entenderam? Estão acompanhando o raciocínio? Mas do lago de fogo, o quê? Que é metáfora. Entenderam? Eles lançados por terra pode ser cair, sim. Claro que esse lançamento por terra não se trata do espiritual, mas o quê? Do lago de fogo, a metáfora de uma situação que não é o lugar, ou melhor, não é a condição do espiritual. Entenderam? Entenderam, né? Entenderam, estão acompanhando, né? Carne e sangue, o ser humano como um todo, não é do livro da vida, entenderam? O ser humano, sendo ele um filho do Altíssimo, manifestado na carne ou um não, um ímpio, da mesma forma, o destino do corpo e da alma é o pó da terra. Entenderam? Como o ungido disse, sem distinção de seres humanos, quando disse a seus discípulos, neste texto de Mateus 10, 28, que diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, não pode matar a consciência humana. A expressão da humanidade, né? Não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma.
Porque o ladrão ele pode matar o corpo, mas ele não pode dar um tiro na expressão da humanidade, né? Não temais os que matam o corpo, não pode matar a alma. Olha só o que Cristo está falando. Temei antes aquele que pode fazer perecer na sepultura a expressão da humanidade, né? A alma e o corpo, ou não? Ou será que a minha expressão da humanidade, os meus sentidos vão ficar existentes depois da morte? Cristo falou que perece na sepultura. Temei esse, né? Que pode fazer morrer, perecer, deixar de existir. Alma e corpo, tá? Na sepultura, né? Mateus 10, 28. Agora, sobre a questão do texto de Shaul lido inicialmente, o próprio Shaul, né, gente? O próprio Shaul disse que carne e sangue não herdam o reino do Altíssimo. Basta que prestemos atenção, né? Então veja o texto que não nos deixa mentir, gente. Que diz o seguinte, olha só o texto que diz, ó. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem... Pode ou não pode? Não pode, né? O ser humano, né? Expressão do corpo e da alma. Carne e sangue não podem herdar o reino de Yahweh. Percebeu? Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Percebeu que o ser humano não está nessa condição do espiritual? O ser humano deixa de existir. O que permanece é o filho, que já está. Ele só participa de carne e sangue. E nós vamos deixar de existir. Lamento dizer, eu sei que muita gente gostaria de continuar existente depois da morte, mas não vai. A não ser que não creia na Bíblia, né? Então, permaneça nessa esperança aí. Quem sabe dê certo, né? Não vai dar certo, porque isso aí não tem sentido, gente. Morreu, acabou. É a mesma coisa para o ser humano e para o animal, né? Então, acabamos de ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, 50. Portanto, se carne e sangue, ou seja, seres humanos que já haviam morrido, não herdariam o reino do Altíssimo, a gente vai fazer uma pergunta, a seguinte pergunta. Não herdariam o reino do Altíssimo? Qual a razão de que os seres humanos voltassem a viver uma outra vida humana lá a partir do último dia, aqueles que deixaram de existir há milhares de anos, né? Voltando literalmente do pó da terra para a ressurreição do último dia? Qual a razão, gente? E não foi isso que ocorreu? Não foi. Não foi isso que ocorreu, né? Dá a impressão que eu afirmei, né? Não foi isso que ocorreu. Considerando que a carne e o sangue não poderiam herdar o reino do Altíssimo, e acabamos de ler, né? Então, meu povo, então, minha gente, que outra vida, ó o tema aí, ó, que outra vida Shaul, Paulo, esperava que não esperamos? Né? Conforme diz o tema. Que outra vida Paulo esperava? Na realidade, nem Shaul esperava uma outra vida. É porque muita gente entende incorretamente o que ele estava tratando ali. Nem ele esperava uma outra vida humana, uma outra oportunidade da consciência humana estar existente. Nem ele esperava uma outra vida humana depois da morte do corpo natural. Nem ele. E muito menos nós esperamos. Pois dizia que o corpo natural, Shaul naquele tempo, é semeado, já não lemos? Ou seja, é sepultado. E Paulo dizia para eles que se eles somente esperassem, né, no homem de Nazaré, era disso que ele está falando, sem que ele tivesse ressuscitado, eles seriam os mais miseráveis de todos os homens. Era disso que ele estava falando, tá? E se comprova isso quando nós lemos o contexto desse texto que apresentamos hoje, tá? O contexto do texto considerado no tema de hoje, onde diz o seguinte, olha só, se se prega que o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. É aí que muita gente vai falar, aí, Messias, sim. Mas, olha só, gente, que morte que eles ressuscitaram? De que morte? Da morte literal ou da morte em Adão? Que não se tratou da morte literal, entendeu? É disso que Paulo está falando. Como assim não há ressurreição dos mortos? Diz Paulo. E se não há ressurreição de mortos, também Mashiach não ressuscitou, né? E se Mashiach não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Yahweh. Pois testificamos de Yahweh que ressuscitou Mashiach, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos
não ressuscitam. Também Machia não ressuscitou. E se Machia não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Machia estão perdidos, né? Se esperamos em Machia só nesta vida, somos mais... Vamos prestar atenção. É nessa questão aqui que muita gente não entende, né? Se esperamos em Machia só nesta vida, mas que vida? Na vida do Machia, do homem de Nazaré, sem que ele ressuscitado. Não tem nada a ver com que a gente vai ter uma outra vida humana, entenderam? Olha só o que Paulo está falando. Se esperamos em Machia só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está falando, se ele não ressuscitou, somos os mais miseráveis, entenderam? Mas de fato, olha só o contexto, ó. Ele não está falando de uma vida após a morte humana. Ó, mas de fato ele está falando da morte e ressurreição do Machia. Se esperamos no Machia somente como homem de Nazaré, entenderam? Olha só, mas olha só o que diz aqui, ó, para entender. Mas de fato, o Machia ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, que morte? A morte em Adão, né? Não era morte literal, porque todos estavam mortos, todos estavam nesses túmulos, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos seria literal, né? Não, porque também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, todos estavam mortos em Adão, né? Em Adão naquele tempo, assim também todos serão vivificados em Machia. Mas cada um por sua ordem. Machia as primícias e depois os que são de Machia na sua vinda. 1 Coríntios 15, 12 a 23. Vamos continuar aqui com o nosso argumento aqui, né? 15, 12 a 23. Vamos passar aqui. Vamos continuar o nosso argumento, tá bom. Então, olha só, gente. É claro que Shaul, ele está tratando nesse texto específico, da ressurreição para a vida, correto? Não esquecendo que também houve a ressurreição dos injustos, tá bom? Mas nesse texto específico, Shaul está tratando ali da ressurreição para a vida, não a ressurreição para a condenação, entenderam? Porque são dois tipos de ressurreição, uns ressuscitaram para a vida e outros para a condenação. A ressurreição do que é espiritual e a ressurreição do que é natural. Todos eles deixaram a morte em Adão, entenderam? Mas Paulo está tratando nesse texto específico da ressurreição para a vida. 1h08 de vídeo, daqui a pouco a gente vai terminar, tá? Sendo importante dizer que para o homem natural que vive na terra também não há mais a morte adâmica, entenderam? Acabou tanto para o terreno como para o espiritual, correto? Então, sobre o que estamos tratando hoje, se eles esperassem em Machia somente na vida humana, do Machia, o homem de Nazaré, naquela vida dele, de um israelita, de um judeu comum, eles seriam os mais miseráveis de todos os homens. É disso que Paulo está falando. Machia teria que ressuscitar, senão tudo seria mentira. E eles seriam falsas testemunhas de Yahweh, uma vez que o Altíssimo não o teria ressuscitado. Sendo que eles estivessem dizendo que o Altíssimo ressuscitou. Entenderam? Estão acompanhando o raciocínio hoje? Acredito que sim, né? Então, gente, vamos tirar o cavalinho da chuva? Vamos tirar o cavalinho da chuva, como diz no popular, né? Não há outra vida de consciência humana depois desta nossa vida humana, correto? Até mesmo porque, desde o tempo dos apóstolos, está escrito em Hebreus, será que muita gente não presta atenção? Está escrito em Hebreus o seguinte, olha só, Hebreus 9, 28. É da minha cabeça, gente? Não é, gente, não é. Hebreus 9, 28, olha só o que diz, ó. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer e voltar a viver em outra vida. Não, a morrer uma só vez, gente. E depois disso enfrentar o juízo. Naquele tempo, esse texto daquele tempo, será que muita gente não entendeu isso? Assim, né? Também Machia foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito. E aparecerá segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 28. Correto, gente? Então é isso que nós temos que falar, gente. Não há outra vida após essa vida humana nossa. Paulo ali não estava tratando nesse texto a respeito disso aí,
como se fosse o quê? Ter uma outra vida humana. Não, que ia encontrar as pessoas que já morreram há milhares de anos. Não, ele estava falando do Mashiach, que se eles esperassem em Cristo, ou seja, no homem de Nazaré, em Cristo segundo a carne, se tivesse esperança somente naquela vida dele, eles seriam os mais miseráveis de todos os homens. Então é por isso que ele fala, mas de fato, Mashiach ressuscitou, né? Então, é preciso entender que esse texto não está falando no que as pessoas pensam, né? De uma vida, uma suposta vida, depois dessa vida aqui, né? Aí vai entrar para aquela questão da mitologia grega, correto? Então, meus irmãos, estamos agora concluindo a mensagem de hoje. Agradecemos a participação de todos. Nos veremos no próximo tema, que será domingo, 19 horas. Um grande abraço a todos aí. Tchau!